Vamos falar agora com o nosso primeiro convidado, que é o Guilherme Zanin, ele que é estrategista da Avenue, já está aqui com a gente ao vivo. Oi Zanin, tudo bem? Boa tarde para você. Opa, boa tarde. E aí, pessoal, como estamos? Tudo bem. Ô Zanin, queria falar um pouquinho falar de fora do país, porque a inflação ela continua aí alimentando a expectativa de aumento persistente nas taxas de juros dos bancos centrais e o movimento ele atinge em cheio as bolsas de valores, né? Os principais índices do mercado americano, eles caminham para o terceiro trimestre consecutivo de perdas que não são pequenas. Com o Fed reduzindo sua estimativa de crescimento econômico, a situação ela fica melhor ou mais complicada? Ela fica diferente. Eu acho que é natural a gente parar para pensar que a economia americana deve retrair com o aumento de juros. A gente sabe, o brasileiro conhece muito bem essa dinâmica inflacionária, e aí quando a gente tem uma mudança nos juros, isso acaba trazendo, infelizmente, consequências negativas para a economia de forma generalizada. Não é diferente nos Estados Unidos, e eu acho que um grande destaque que a gente pode parar para pensar é que esse aumento de juros ainda está impactando no dólar, porque a gente vê um dólar elevado no mundo. O Brasil é um destaque diferente, é um destaque que até está indo positivamente nesse ano, comparado com os demais países mundiais. A Europa perde valor, a gente vê tanto no Japão também a moeda tendo um dos menores níveis dos últimos 20, 30 anos. Então, o que acontece? Esse aumento de juros dos Estados Unidos está fazendo com que o dólar se valorize de forma generalizada, e isso provavelmente vai impactar os resultados das empresas. Um exemplo disso foi recentemente a gente teve o resultado da Nike, né, que foi exatamente o exemplo que a gente tem antes da temporada de balanços, que eles conseguiram vender, o mercado ainda está demandando os produtos deles, só que se a gente considera o câmbio, eles perderam valor. Por quê? Porque eles ganharam menos recursos em dólar. O dólar está mais forte no mundo, as outras moedas perderam valor, eles vendem seus produtos em outras moedas e a empresa ganha menos. Um exemplo que provavelmente vai acontecer a mesma coisa, Netflix, todo mundo conhece. Se de repente a moeda, o dólar perde valor no mundo, ganha valor, e as outras moedas perdem, vamos dizer que o real perde valor, eles ganham menos. Eles provavelmente vão precisar aumentar os preços. Então, isso que deve essa dinâmica de aumento de juros está fazendo o dólar mais forte e provavelmente as empresas vão lucrar menos nos Estados Unidos. Eu ia falar justamente da Nike com você, já que você falou que é uma empresa que costuma divulgar aí na entre-safra, né, das temporadas de balanço nos Estados Unidos. E ela apresentou os dados aí que podem ser lidos como sinais preliminares de um enfraquecimento aí no consumo do país. Você acredita que com isso, com esse resultado da Nike, sobrou menos lucro? Sim, as margens foram comprimidas, o inventário da empresa está elevado. Isso quer dizer o quê? A gente tinha um grande problema no mundo que se falava de supply chain. Isso quer dizer, portos, principalmente na China, paralisados por causa de uma pandemia que persistiu por mais tempo na região. E, consequentemente, a gente via inventários baixos, problemas de semicondutores, problemas de empresas não tendo estoque o suficiente. De repente, a gente passa um período, o supply chain começa a melhorar, os preços dos containers começam a ficar mais baratos e as empresas também estão sentindo uma desaceleração do consumo, porque a inflação veio, porque os produtos ficaram mais caros e as pessoas estão pensando em comprar menos. Então, um caso específico da Nike, onde ela conseguiu até ver uma demanda crescente, o que mostra que a economia, pelo menos mundial, está demandando produtos, vai crescer, vai ter mais demanda, os lucros vão crescer no próximo trimestre, essa é a expectativa do mercado, mas vão crescer menos, vão crescer na margem, vai comprimir as margens. E, principalmente, o inventário, que antes se dizia baixo, hoje na verdade está ao contrário. Na Nike está 44% maior, está no maior nível de inventário da história. A empresa vai ter que fazer o quê? Parar de produzir e tentar vender o que tem em estoque, porque senão vai sobrar muita coisa.
Eu acho que a Nike é uma excelente proxy do que a gente vai ver daqui a mais ou menos 10 dias, 15, onde vai começar a temporada de balanço, principalmente das grandes empresas, de menores lucros, maiores estoques, menores margens e obviamente, as empresas começando a se adaptar a esse ambiente bem difícil que está sendo para a economia internacional. Legal. Zanin, queria falar um pouquinho sobre o caso do Twitter, né? O Twitter que virou um caso aí mundial, todo mundo querendo saber aí o que acontece. Na realidade, o que acontece se o Elon Musk ele perder e o caso do Twitter e desafiar o tribunal? Lembrando que ele retomou as negociações também aí com a empresa, né? Exato, até para contar a história para quem não está sabendo, né? O Elon Musk primeiro fez uma aquisição de um block trade, né? Que é uma grande quantidade de ações, 10%. De repente decidiu que ia comprar mais e fez uma proposta de 44 bilhões de dólares. Passa alguns dias, ele descobre que existem usuários que são robôs, que não são usuários reais, e todo mundo que utiliza Twitter, ele utiliza muito a plataforma para comunicar, sabe disso. Eu acho que não era algo que ele não sabia, mas ele disse que nas auditorias essas informações não tinham sido passadas, a empresa disse que sim, que tinha passado, e aí de repente se entrou numa discussão. Enquanto isso, o mercado de ações, de forma generalizada, decaiu bastante, principalmente no setor de tecnologia. Algumas empresas aí de comunicação caindo de 20% a 40%, 80%. Então ele poderia ter a chance de comprar a empresa mais barata, se a gente fosse falar em condições normais de mercado. Muita gente acha que foi um movimento dele para tentar comprar as ações mais baratas, porque as alegações são relativamente simples e deveria se saber, ou pelo menos deveria se ter feito due diligence de forma correta. E aí, de repente, a gente tem um embate com a empresa, onde a empresa diz que quer receber os 44 bilhões, acertou a proposta, e ele diz que não quer mais. Isso estava marcado para agora, dia 17 de outubro, a gente ter esse problema sendo resolvido no tribunal americano, lembrando que as coisas normalmente são um pouco mais rápidas, né, principalmente no que tange a parte legislativa, e crimes de condenações como essa, seja positiva ou negativa, tenderiam até a ser mais rápidas, e seria bom para os investidores da Twitter, né, que queriam saber o que vai acontecer com a empresa. A questão é que ele renovou, diz que provavelmente vai recomprar as ações, fez uma proposta pelos mesmos 44 bilhões, acima do que hoje está de valor de mercado, e eu acho que isso é positivo para quem tem as ações do Twitter, mas para quem está de fora, eu penso que é um risco meio assimétrico, porque a gente tem uma ação que já está lá próximo dos 45 dólares, às vezes 47, às vezes 42, pode ir a 54, onde tem um ganho potencial grande. Agora, se o resultado, de repente, desse problema que foge do escopo da empresa e vai para uma questão de justiça, isso pode ser rápido, pode demorar anos, pode impactar negativamente a empresa. E como o mercado sofreu ao longo dos últimos meses com o aumento dos juros, as ações poderiam cair ainda mais e aí o investidor tem um grande prejuízo. Então, a nossa recomendação no mercado é para quem possui ações, mantenha, porque você pelo menos tem um carrego positivo, você já está tendo ganho. Para quem não tem ação, saiba que é um risco assimétrico. Depender muito do que Elon Musk vai resolver com a justiça, e a gente entende que isso é uma coisa mais difícil de prever do que um balanço, por exemplo. Perfeito. Zanin, queria trazer aqui um último assunto antes da gente encerrar, que eu acho que é super importante da gente discutir, porque cresceu no mercado os rumores sobre a saúde financeira do banco suíço Credit Suisse, né? Após anunciar semanas atrás a redução das atividades acompanhada de uma demissão em massa de funcionários e cortes de custos, né? Calculada em 1,5 milhão de francos suíços. O banco ele vem tentando tranquilizar a situação, mas ele pode se tornar aí um Lehman Brothers? Esse é o grande medo que se fala no mercado, né? A grande preocupação é um daqueles bancos que a gente chama de too big to fall, né? Porque ele representa no cenário internacional uma instituição que está definitivamente há séculos no mercado,
E aí, nesse sentido, o mercado se preocupa, porque de repente um banco começa a cair, a gente sabe que tem a derrocada dos demais. A nosso ver, tá, essa história do Credit Suisse estar mal das pernas ou não ter um resultado financeiro tão saudável, ser um banco alavancado, não é de hoje. Tá? A gente vê esses rumores com relação ao Credit Suisse e ao Deutsche Bank, que é outro banco europeu, que historicamente são mais alavancados do que a média. Se a gente olhar as ações, ambos os bancos, elas estão em tendência de queda há décadas. Tá? A gente desde 2010, 2008, o banco não ganha, como, por exemplo, ganha nos Estados Unidos ou ganha no Brasil. Eles não têm um retorno sobre o equity, né, um ROI positivo, não tem lucro líquido, diferente de instituições financeiras como JP Morgan, Goldman Sachs, no Brasil, Itaú, Bradesco e assim por diante. Os bancos na Europa têm menos lucratividade e maior competição. Historicamente isso acontece há muito tempo. Para ter uma ideia, só na Alemanha existem mais de 2.000 cooperativas competindo contra o Deutsche Bank, que são muito regionalizadas. Cada cidade gosta de ter o seu próprio banco, instituição financeira, e as pessoas preferem participar da comunidade. A mesma coisa o Banco Suíço, apesar de ser um banco tradicional há muitas décadas, ele esteve alavancado com operações que não geravam tanto lucro na região da Europa, pela competição elevada, e a gente vê as ações caindo e agora o risco ficando ainda maior. Para você ter uma ideia, o banco negocia 0,3 vezes preço book, isso quer dizer, o valor do equity vale 1, está negociando por 0,30, então muita gente diz que isso teoricamente é barato, só que ele já negocia abaixo de valor patrimonial, que é esse valor, há pelo menos um bom tempo, o que não é comum no mercado, mas exatamente porque tem um risco maior. Então, ele tem o potencial de se recuperar, a gente entende que é uma instituição que, se tudo der errado, provavelmente o governo vai interferir, ou pelo menos vai haver um M&A, alguma aquisição por parte de alguma instituição financeira, mas mesmo assim, é uma empresa que, para quem investe a longo prazo, tem que ficar preocupado, e não à toa que os CDS, que é a probabilidade de risco da empresa quebrar, aumentaram muito ao longo dos últimos meses, porque ela continua se alavancando e os resultados não são positivos para esse setor nesse mercado específico. Perfeita análise aí. Obrigado, Zanin, muito obrigado aí pela participação, valeu e até a próxima. Tá bom, fico à disposição aí, precisar, obrigado aí todo mundo da BMC. Valeu, a gente que agradece, abração. Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, participando então ao vivo aqui do Top News. Muito obrigado aí ao Zanin e também à Avenue pela participação.